Bom dia, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje, a nossa escalada bíblica é no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós estamos começando, então, os nossos estudos no Novo Testamento e para que a gente consiga chegar no final de dezembro com um estudo, um panorama completo, nas próximas semanas nós teremos que juntar um pouco alguns livros que são de um mesmo autor, que são direcionados a uma mesma comunidade, para que a gente consiga tempo hábil de ler, né, de estudar todos os livros, tendo em conta que são 66 livros e nós temos apenas 52 semanas para esses estudos. Então, o Evangelho de Mateus é um evangelho bastante conhecido e existe uma dificuldade, pelo menos para mim, de selecionar um único texto que possa ser um resumo do livro, uma espécie de norte para que a gente entenda tudo aquilo que é dito nesse livro que é tão rico de histórias, de detalhes. Então nós começamos aqui, eu selecionei o capítulo 28, versos 18 a 20. Eu acredito que esse texto possa nos dar uma ideia clara daquilo que o livro todo pretende nos ensinar. Então esse texto, o texto da grande comissão, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, então, o Evangelho de Mateus, ele provavelmente é um evangelho onde você tem versículos que são especiais para você, relatos da vida de Jesus que são especiais para você, e fica então um pouco mais fácil de compartilharmos algumas lições a respeito não só de Mateus, mas dos evangelhos como um todo. Evangelho, como você sabe, traz essa ideia de boa notícia, essa ideia de algo que é oficial, né? Na época, o Evangelium, ele era uma fala, uma determinação, um decreto de autoridades, né? Fosse essa autoridade um rei, um imperador, ele então baixava essa mensagem aos seus súditos para que eles soubessem qual era a vontade do Senhor, né? Então o Evangelho é essa boa notícia de que é enviada de Deus para nós como igreja. Alguns estudiosos vão trabalhar os evangelhos como um gênero literário específico. Na verdade, isso é um pouco difícil, né, da gente definir, porque os evangelhos eles são compostos por narrativas, por blocos de ensino, alguns poemas e também textos apocalípticos, né, textos que falam a respeito do futuro. Então, essa soma de gêneros literários, né, de formas de se escrever, é que dá origem, então, a esses livros chamados Evangelho. Você certamente já leu e sabe que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos porque eles têm uma estrutura muito semelhante, ainda que em alguns existam histórias, ensinos, episódios da vida de Jesus que não estão nos outros. E já o evangelho escrito por João, ele tem uma diferença bem grande no seu naquilo que a gente pode chamar de material, né, do material que foi reservado para o registro. Bom, olhando então para o Evangelho de Mateus, nós temos primeiramente a pessoa de Mateus sendo identificada lá no capítulo 9 como alguém que foi chamado por Jesus. Ali nós ficamos sabendo que Mateus era coletor de impostos. Mateus, ele também é relacionado com uma pessoa chamada Levi, que está registrada lá no capítulo 5 de Lucas. Então, existe um consenso de que Mateus e Levi, na verdade, eram a mesma pessoa, e essa questão do nome, ela pode envolver aí
uma questão de o que seria atualmente nome e sobrenome, ou nome de família, mas enfim, é possível a gente identificar que Mateus é essa pessoa que a princípio era um coletor de impostos e depois veio a ser discípulo e apóstolo de Jesus, né? É importante a gente destacar também que a habilidade que Mateus tinha com os números, afinal de contas ele mexia, né, com o dinheiro, ela é expressa no livro através de detalhes quando se refere a dinheiro, a valores e também muitas vezes a distância de uma cidade a outra, quando se faz referência à distância, a medidas de modo geral, né? Mateus então usa essa habilidade para trazer uma descrição um pouco mais específica, um pouco mais técnica para a gente, que não acontece nos outros livros. Por exemplo, Marcos, ele não faz esse tipo de detalhe. Sobre o objetivo do livro, né? A gente está acostumado a ter os evangelhos aqui como a história de Jesus, mas esses livros eles não foram escritos para ser um simples compêndio, né, de história ou um livro de histórias, né, de Jesus. Sendo assim, os evangelhos eles servem para diversos propósitos. Claramente um deles é o registro da história e que essa história seja contada e divulgada de uma forma mais ampla do que simplesmente a tradição oral, que era da época. Um livro, por mais caro que fosse na época ser escrito, ele poderia ser enviado, né, na mão de algumas pessoas que viajavam e alcançar outras partes do mundo. Então, claramente existe um aspecto aqui do registro mesmo. Por outro lado, nós temos o aspecto missionário ou evangelístico, sendo que esse livro, ao chegar em outras regiões, ele poderia trazer essa mensagem de salvação para outras pessoas e elas viriam a entender ou ter contato com a fé em Cristo. Também um outro aspecto que nós podemos destacar é a apologética, ou seja, a defesa da fé. Então, principalmente no livro de Mateus, nós temos um alvo que são os judeus. Então, Mateus, como nós ficamos sabendo, ele também era judeu, então ele tinha ali o costume, né? Ele sabia dos costumes judaicos e, sendo ele judeu, ele escreve então para os seus conterrâneos e ele vai fazer uma coisa muito interessante no livro, que você já deve ter percebido, que é a conexão daquilo que Jesus faz com as promessas do Antigo Testamento. Então, muitas vezes nós temos no Evangelho de Mateus a expressão como o profeta havia dito, ou para se cumprir o que as Escrituras disseram, e termos, né, nessa mesma linha que fazem essa conexão com aquilo que Jesus fazia na época com as promessas feitas pelos profetas no Antigo Testamento. Então, o Evangelho de Mateus ele tem um objetivo claro, que é mostrar que Jesus é o Messias. Em alguns comentários você vai encontrar que o propósito de Mateus é, na verdade, mostrar a realeza de Jesus. E isso não é difícil da gente entender, afinal de contas, o Messias ele sempre foi descrito no Antigo Testamento como um descendente de Davi, e ao ser descrito como descendente de Davi, automaticamente ele seria rei, porque faria parte da família real, da descendência, né, da família real. Então, Jesus ele é apresentado nesse livro como o Messias. A forma como isso é feito é através das expressões que Mateus usa para conectar com o Antigo Testamento, e muitas vezes Mateus faz inclusive citações parciais ou completas dos profetas para relacionar com aquilo que Jesus fazia, falava e nas suas ações, né? Então, irmãos, para que a gente tenha aqui um panorama geral do livro, é importante a gente dar uma olhada, né, naquilo que nós temos em mãos.
O livro de Mateus começa com uma genealogia, isso era característico de documentos oficiais dos judeus, né? E essa genealogia, ela é bem interessante porque ela já inaugura dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi. Ou seja, o propósito do livro de mostrar Jesus como alguém que era real, né? Que era um rei, na verdade, ela já é descrita no primeiro versículo. Essa genealogia é diferente daquela que nós temos em Lucas, depois nós vamos voltar nisso, mas aqui nós temos o início da família de Jesus lá em Abraão, e nós vamos passando então por diversas pessoas até que se chegue em José e Maria. Eu gosto de destacar sempre que a genealogia de Jesus ela é inclusiva, porque nós temos aqui o nome de pessoas que poderiam, que deveriam, na verdade, ser excluídas pela sua fama, pela sua condição, né, social, mas nós vemos que, ainda que Mateus queira demonstrar que Jesus é o descendente de Davi, é o Messias, ele já começa a fazer isso no primeiro capítulo do seu livro. É claro que não havia essa separação como nós temos hoje, né, em capítulos e versículos, mas ele já começa de início demonstrando que Jesus veio para alterar alguns padrões sociais que precisavam ser mudados. Então, na genealogia de Jesus, nós temos mulheres, nós temos pessoas que tiveram uma vida um tanto duvidosa, e isso não é nenhum problema, né, na descendência aqui de Jesus, porque mostra que a família dele, Deus usou pessoas simples, né, para que o Messias viesse. Então depois nós temos, ainda na continuidade do capítulo 1, 2 e 3, basicamente, algo que antecede, né, o ministério de Jesus. As informações são mais a respeito do nascimento do que da vida adulta. E aí já no capítulo 4, tendo aqui uma conexãozinha com o final do capítulo 3, nós temos o inaugurar do ministério de Jesus. Primeiro ele é batizado, depois ele vai ao deserto. Mateus então faz um bloco de ensino de Jesus, que é do capítulo 5 até o capítulo 7, que é chamado de Sermão da Montanha, onde nós temos o resumo, né, basicamente, de tudo aquilo que significa ser um cristão para nós ainda hoje. Capítulos 8 e 9, nós temos vários milagres, né, várias curas de Jesus, que são incluídas aqui para que nós fiquemos sabendo que Jesus ele não é apenas um mestre no sentido de ensinar a lei de Deus, mas ele também é alguém que tem o poder em si para fazer essas coisas. Lá no capítulo 10 nós temos a escolha dos discípulos, e aí nós temos instruções, dificuldades, recompensas. É mais um bloco de ensino daquilo que os discípulos enfrentariam ao acompanhar Jesus. Capítulos 11 e 12, nós temos algumas palavras de Jesus já apontando para um sentido de que as coisas precisavam ser reorganizadas, né? Ou seja, as pessoas precisavam se arrepender. Ele traria uma perspectiva de juízo em determinado momento, e ele começa a expandir esse conhecimento e começa também a ter os embates com os fariseus. Capítulo 13, nós temos inclusive estudado à noite, são as parábolas chamadas as parábolas do reino. Já seguindo o capítulo 14, nós começamos aí com alguns milagres que já não são nem a cura e nem o ensino, mas milagres do controle de Jesus sobre a natureza, multiplicação de pães, andar sobre as águas, outras curas, né? Mas principalmente esse aspecto de que Jesus ele tem o controle, né? Ele tem o domínio sobre os itens da natureza. No capítulo 16 nós teremos a afirmação de Pedro que Jesus é o Messias, no 17 a transfiguração, e aí nós começamos já no capítulo 18, 19 e 20
com algumas pequenas parábolas e alguns confrontos de Jesus com as pessoas, com os fariseus também, né? Importa também a gente destacar lá no capítulo 24 e 25 esse aspecto apocalíptico, né, do livro de Mateus, quando Jesus vai falar nitidamente aqui sobre essa questão do tempo futuro, do tempo em que ele viria para restaurar todas as coisas. Entramos então no 26, 27 e 28 com o final desse período da vida de Jesus, com a sua prisão, morte e ressurreição. Bom, irmãos, para resumo daquilo que nós fomos falando aqui, e é claro que estudar os evangelhos seria uma tarefa para que a gente fizesse um evangelho por ano, né? Porque são muitas as lições, mas em termos de panorama, nós podemos definir alguns compromissos de Mateus com os seus leitores. O primeiro deles, então, é a gente lembrar que esse evangelho ele é escrito para judeus, ou seja, ele espera que através das conexões que ele faz com o Antigo Testamento, esses judeus, alguns venham a se converter e outros que já são convertidos possam ter uma esperança, né? Por saber que eles estão enfrentando lutas, mas essas lutas não são sem propósito, elas são lutas exatamente porque eles encontraram com o Messias. Dentro dessa questão de Mateus ser um judeu e falar, né, com essa questão dos judeus, ele tem um apreço muito grande pela lei, né? Então, ele vai mostrar que Jesus ele não está quebrando a lei. Quando ele fala sobre o sábado, ele faz questão de demonstrar que Jesus ele não era um profissional naquilo como se fosse assim, ele não ganhava dinheiro com aquilo que ele fazia no sábado, né, curando pessoas, ensinando pessoas. Então isso não era o item que quebrava a lei de guardar o dia do Senhor, né? E aí nós vamos caminhando nesse aspecto da lei e dos costumes judaicos, e Mateus vai limpando um pouco essas ideias que eram costumes mais do que lei ou mais do que o que deveria ser cumprido, tá? Então, em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus está preocupado em converter ou ainda em trazer esperança para judeus que precisam seguir, né, a vida de Jesus. Uma outra coisa, um segundo ponto, a gente poderia dizer que Mateus ele está especialmente interessado em fortalecer a igreja e dar estrutura para que a igreja faça o manejo dos ensinos de Jesus e a aplicação disso na vida prática, tá? E também Mateus, em terceiro lugar, ele tem um interesse apocalíptico muito forte, exatamente porque ele vai falar bastante sobre essa questão da missão de Jesus, né? Trazendo esse alvo, né? da consumação das coisas. Mas, se a gente puder resumir tudo isso, nós voltaremos para o aspecto de que Mateus faz questão de mostrar Jesus como o rei, né? Por isso, a seleção que eu fiz lá do capítulo 28, né, 18 a 20, porque ali nós temos uma declaração incontestável de Jesus quando ele diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e isso implica que nós, como discípulos dele, venhamos como igreja, como um corpo, como uma comunidade, venhamos a obedecer, a ensinar, a cuidar das pessoas, ou seja, fazer aquilo que ele mesmo fez. Então, irmãos, esse é um panorama breve do livro de Mateus. Você pode ler, você pode levantar as suas dúvidas e nos procurar, e nós teremos grande prazer em estudar juntos aquilo que Jesus ensinou nesse evangelho para a nossa edificação, para o crescimento da nossa igreja. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos em breve. Um grande abraço.